Olá, que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém. Você já ouviu a expressão ou alguém falando dizendo o seguinte: não te preocupa, é só ter fé que tudo vai dar certo. Isso não está totalmente errado, mas a pergunta é: fé em quê? Em mim? Na minha sorte? No acaso? No destino? Ou em Deus? Em que está depositada a nossa fé? Na mega-sena da virada, no horóscopo, no signo, na roupa que você usou para passar a virada de ano, nas ondas que você pulou na praia, ou sei lá, sementes de uva na carteira, e eu nem sei mais o que tudo. Pessoas são guiadas pela fé. E ter ou não ter fé não é o X da questão, mas sim no que temos tido fé. Em que temos firmado e depositado a nossa fé. Tem uma história na Bíblia que retrata alguns princípios elementares da fé. O texto bíblico que eu uso hoje é o mesmo da semana passada, Lucas capítulo 8. No entanto, com um olhar diferente. Na semana passada eu falei sobre Jairo e como ele buscou a Jesus com fé quando a sua filha estava doente. O texto diz que ele vai ao encontro de Jesus, pedir a ajuda de Jesus para que Jesus vá até a casa dele, mas Jesus estava andando e uma multidão o seguia. E no meio daquela multidão havia uma mulher. E é sobre ela que vamos falar hoje. O exemplo de fé dessa mulher nos constrange e ao mesmo tempo nos ensina. Lucas capítulo 8, versículos 43 a 48, que nos diz o seguinte: nisto, chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue parou de escorrer. Aí Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia mais ficar escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos, contou a Jesus por que tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Até aqui o texto. Olhando para esse texto, nós vemos que essa mulher ela já tinha passado por maus bocados. Sofria de uma hemorragia há 12 anos. Já tinha passado pela mão de vários médicos, o que fez com que ela gastasse tudo o que tinha. E ainda assim, piorava cada vez mais. Mas, depois desse encontro com Jesus, ao ter esse encontro com Jesus, ele olha nos olhos dela e diz: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Em outras palavras, ele diz: a tua fé em mim tornou possível a tua recuperação. A palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Está lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé, ela é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. E aí eu te pergunto, você tem conseguido orar? Tem conseguido falar com Deus? Colocando os seus anseios, os seus agradecimentos diante dele? Você tem conseguido ter aquele tempo de devocional entre você e Deus, aonde você lê, medita e ora? Um dos maiores atos de fé da Bíblia foi ilustrado pela vida dessa mulher, que convivia com esse fluxo de sangue há 12 anos. E a atitude dela nos ensina
a exercitar a nossa fé para alcançar o milagre de Deus. E a Bíblia vai trazer alguns princípios pelos quais nós podemos colocar em prática a nossa fé. E um deles é ouvir. Paulo, no livro de Romanos, vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. O texto diz que aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Ela ficou sabendo quem era Jesus e as maravilhas que ele fazia. Ela ficou sabendo de Jesus pelo testemunho pessoal das pessoas que estavam ao redor dela. Ou seja, as pessoas ao redor dela falaram de Jesus para ela. E depois de ter chegado a um estado de desesperança total, depois de ter gasto tudo o que ela tinha com médicos, o que não adiantou nada, ela ouve falar a respeito de Jesus. Mais uma vez eu digo, fé é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Se nós não temos contato com a palavra de Deus, a nossa fé consequentemente será pequena. E se nós nos relacionarmos constantemente com Deus, então nós seremos também transformados. O texto não dá muitas evidências de que em algum momento aquela mulher duvidou de que Jesus era capaz de curá-la. Pelo contrário, ela visualizava mentalmente que se ela apenas tocasse no manto de Jesus, ela seria curada. Ela confiava desde o princípio. E essa é uma grande diferença. Ela não apenas acreditava, mas ela confiava. Conta que um homem uma vez esticou um cabo de aço sobre as cataratas do Niágara. Essas cataratas ficam na divisa entre o Canadá e os Estados Unidos. E em seguida esse homem atravessou andando por cima do cabo de aço. Ele foi e voltou. E uma multidão assistia a ele e ficava extasiada e aplaudia, vibrava. E conta que aquele homem, então, ele se aproximou de uma senhora que estava no meio do povo. E aquele homem, então, perguntou para ela: a senhora acredita que eu consigo atravessar mais uma vez? E ela disse: é claro, com certeza. E aí ele perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão? Sim, eu acredito, foi o que ela respondeu. E aí ele perguntou: a senhora acredita que eu consigo atravessar levando um carrinho de mão com uma pessoa sentada dentro dele? E ela nem hesitou, ela disse: tenho certeza que sim. E aí o homem disse: então, a senhora poderia, por favor, me ajudar neste número, entrando no carrinho? Oh, de jeito nenhum. Ela acreditava, mas ela não confiava. Quando nós apenas acreditamos, nós dizemos alguma coisa assim, dizendo: é isso aí, Jesus é um grande mestre, é um profeta, é alguém que ensina coisas boas, ele é tudo isso daí. Só que essas coisas não afetam em nada a minha vida, não mudam a minha vida. Crer significa confiar a minha história àquele que pode conduzi-la melhor do que eu mesma. E agora eu te pergunto: você acredita ou você crê? A mulher do texto bíblico teve fé. Jairo, que também estava nesse contexto, teve fé. E a fé deles estava em Jesus Cristo. A fé no lugar e na pessoa certa resultou em milagre. Não porque Jesus seja alguém apenas para nos trazer milagres, mas porque Ele é o pão da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é o verdadeiro Filho de Deus que morreu e ressuscitou. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém pode chegar até Deus se não for por meio de Cristo Jesus. Tem um hino que
nós cantamos bastante na nossa igreja, que diz: em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do meu Redentor. E aí vem o refrão: a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Creia nisso. Coloca a tua fé em Cristo Jesus, porque Ele sabe melhor do que ninguém aquilo que você precisa. E Ele é quem de fato pode te ajudar. Amém. Quero te convidar para uma palavra de oração. Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar. Deus amado, nós cremos que Tu és santo, soberano e o Deus Todo-Poderoso. Obrigada porque Tu, sendo um Deus tão poderoso, ainda assim Tu te importas com cada um de nós. E assim nós entregamos em Tuas mãos as nossas histórias, para que a nossa história ela não termine no túmulo, mas termine na ressurreição. Deus, nós cremos em Ti e por isso nós confiamos a nossa vida nas Tuas mãos. Ajuda-nos a desenvolvermos um relacionamento profundo contigo, para que assim a nossa fé possa estar firme em Ti e assim possamos dar testemunho a ponto de as outras pessoas ao nosso redor terem a vontade de se relacionar contigo, de as outras pessoas irem ao Teu encontro. Pai querido, olha de forma bem especial para aqueles que neste momento estão sofrendo, seja qual for a razão, que Tu, Deus, possas estar olhando para aqueles que choram e lamentam a perda de algum ente querido. Deus amado, Tu sabes quais são os anseios, as preocupações de cada um de nós, e nós assim pedimos: atende-nos conforme a Tua santa vontade. É o que nós te pedimos e oramos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amém.